Olá, tudo bem? Eu sou o Anderson da WB Produções, estou aqui hoje com um podcast que promete. Nós temos uma conversa muito legal e eu espero que você curta cada momento. Hoje estou aqui com a doutora Juliana, tá? A doutora Juliana, ela é advogada e agora terapeuta. Como é que foi essa transição do direito, da advocacia, para ser terapeuta? Quando eu me formei em 99 e daí eu advoguei desde então, né? Passei na prova da ordem e tal. Trabalhei bastante com a parte de securitário, responsabilidade contratual e tal. E eu estava num escritório de advocacia em 2012. E eu descobri que eu estava grávida, só que eu não tinha certeza, ainda estava fazendo os exames e tal. E daí veio aquela época da H1N1. E minha filhinha, de 2 anos, a Juju, ela pegou a H1N1 e eu peguei junto com ela. E daí eu acabei perdendo o meu bebê. Tive que fazer um processo de aborto, né? E aquilo foi bem triste. Precisei me ausentar do escritório e tal. E quando eu retornei, eu apresentei os laudos, apresentei todos os atestados e tudo mais, mas eles descontaram metade do meu salário naquela época e me deram uma multa para pagar, porque eu tinha que estar lá para fazer um determinado prazo. Eu indaguei ainda, o dono do escritório sabe fazer o prazo e no meu computador já tinha o prazo semi-pronto, era só concluir. Eu tinha certeza que qualquer advogado conseguiria concluir aquilo lá. Mas eles foram irredutíveis e tal, e aquilo ali me deixou muito triste, né? Eu já estava deprimida porque eu tinha perdido o bebê, que era uma coisa que a gente estava querendo, né? Sim, complicado. Mas, na sequência, eu fiquei num processo depressivo bem grande, assim, durante 6 meses. Daí, até que uma amiga chegou para mim, a Bia, que também é fisioterapeuta, e ela fez outros cursos de autoconhecimento comigo, porque eu sempre gostei de estudar essas coisas. Ela chegou e falou assim: Ju, por que você não faz um curso de reiki, onde tem 5 reikis que você vai aprender de uma vez só, e daí você já vem e trabalha comigo. Daí mais os processos terapêuticos de autoconhecimento que você já tem, e o dom que você tem, eu acho que vai dar tudo certo para você ser uma boa terapeuta. Eu? Terapeuta? Eu achei aquilo meio duvidoso. Mas daí eu falei assim, eu já tô na lama mesmo, né? O que eu tenho para perder? E eu fiz o curso. E daí eu fui trabalhar com ela. Você fez o curso antes de sair do direito, ou você saiu do direito, ficou 6 meses? Eu saí do direito, fiquei uns 6 meses, e daí eu fiz esse curso de reiki, que daí me dava a oportunidade, esse nível 1, de já ter, por exemplo, 8 símbolos, onde eu ia poder ajudar as pessoas com maior direcionamento, vamos dizer assim. Ia ser uma fonte maior de energia para pegar e ajudar as pessoas a curarem. Mas eu já estudava isso desde, acho que meus 16 anos de idade. Como é que surgiu isso em você? Eu tinha uns 4 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a ver coisas que as outras pessoas não enxergavam. Às vezes eu estava dormindo, tinha aqueles pesadelos homéricos, eu acordava e o pesadelo estava ali, ainda, na minha frente, ou me esganando, ou me perseguindo, alguma coisa assim, ou do lado da minha cama, com aqueles olhares bem horrorosos, né? Então, já era um nível de seres não muito amigáveis, né? Mas às vezes eu encontrava outros seres mais interessantes, tipo um tigre de bengala atravessando o meu corpo, aquele negócio realmente dava um choque. E daí eu perguntava para minha mãe, ela não sabia explicar direito, apesar de que ela estudava alguma coisa dentro da parte da espiritualidade, mas não era muito assim. Fazia a gente fazer oração, né, que era uma coisa que a gente sempre fez. Meu pai, católico apostólico romano, dizia que eu tinha o diabo do corpo. E como é que uma pessoa se descobre assim? Como é que uma pessoa se projeta para esse mundo da terapia, Eu precisava me encontrar. Eu precisava entender o que estava acontecendo comigo e como que eu poderia me defender daquelas situações, porque era insuportável. Então, assim, eu comecei a estudar lá por uns 14, 15 anos a gnose, né, o estudo gnóstico. Depois, eu tinha uns 18 anos de idade, a minha tia chegou assim: Ju,
tem um centro de apometria aqui, novo, de uma gaúcha. Vamos lá conhecer? E eu falei assim, tá bom. Fui lá com ela. Eu tinha uns 18 anos, né? Cheguei lá. A dona do espaço pegou e falou assim, volta aqui semana que vem. Eu voltei. Ela me botou para trabalhar no lugar dela. E ali eu fiquei durante 2 anos atendendo mais de 100, 150 pessoas por final de semana. Acho que eu cumpri alguma coisa ali. E depois eu não parei mais de estudar. Apesar de eu ter ido em várias religiões, nenhuma delas conseguia me dar o apoio e, vamos dizer assim, meios de me defender, de me proteger, de entender, de compreender e não ter tanto medo, né? De encontrar, vamos dizer assim, uma certa normalidade naquela anormalidade. E com isso, eu fui sempre estudando para ter mais meios de compreensão disso aí, porque é o caminho do autoconhecimento, né? Daí a gente vai despertando o nosso sentir para outras coisas também. E eu sempre fui mais sensitiva em relação às outras pessoas, essas coisas assim. E como é que é ajudar o próximo? Porque agora, hoje, você usa tudo que você aprendeu durante todo esse período aí para tentar dar uma assistência, né, para essa pessoa que está procurando, né? Você não tem como ajudar alguém se você não se ajudar primeiro. Então, para você ser um bom terapeuta, a primeira coisa que você tem que fazer é você fazer um autocuidado regular. É um orar e vigiar. Se você não tem esse hábito de todos os dias, você fazer um processo de autolimpeza, você fazer um processo de autocura, de autoanálise, de autoobservação, você não tem condições de dar ao próximo nada. Sim. Porque você vamos dizer assim, é um ser com uma energia ou vazia ou negativa para dar ao outro o quê? Só um processo de contaminação. Mas o interessante foi que quando eu saí da advocacia, e vamos dizer assim, eu comecei a olhar também o meu bebê como uma bênção. Uhum. Porque ter perdido o meu bebê foi uma bênção de uma certa forma, porque apesar daquele processo de dor, que sempre vou me emocionar com isso, com certeza. Uhum. Me fez ver outras oportunidades e me fez ver também que eu estava no caminho errado. Porque apesar de eu gostar muito do direito, de eu gostar de mexer na parte contratual e tudo mais, quando eu entrei na terapia, o meu boom de prosperidade foi tão grande que eu saí de um salário, né, vamos dizer assim, simples, de advogada, para ganhar na terapia 5 vezes aquele salário na época, trabalhando de segunda a quinta-feira. Então, quando você começa a perceber que o teu caminho é outro e você começa a fluir nisso, às vezes a gente tem mesmo um processo de dor para passar, para você poder entender, esse não é mais o meu caminho. Então, até um pé na bunda te empurra para frente. E isso foi uma das coisas que me fez compreender que o meu tempo com a advocacia tinha terminado. E daí por isso que eu virei terapeuta. E quando eu comecei a trabalhar nisso? Foi uma sensação maravilhosa. Porque você ajudar as outras pessoas é muito bom. Você acaba se ajudando também. Porque daí você descobre que você está fazendo a coisa certa, com as pessoas certas, na hora certa e no lugar certo. E que nada está fora, sabe, do campo. Não tem nada que esteja acontecendo com você que não te encaminhe para um determinado espaço. Um lugar, uma pessoa ou alguma situação para você experienciar, para você aprender. Você tem alguma situação que você lembre que te marcou, que possa ser referência para você, que você lembra sempre que possa te dar um feedback pessoal, assim, do que você já tem feito? De resultado de atendimento? Isso. Nossa, tem vários. Mas eu lembro, assim, quando eu estava no começo do atendimento, tinha uma senhora que ela estava com câncer nos ossos. E ela tinha tido câncer nos seios. E ela passou por um processo, assim, bem difícil na vida dela. E o médico falou para ela que era muito difícil dela se recuperar,
tendo em vista que ela já tinha tido câncer nos seios, né? E ela teve que fazer a mastectomia e tudo mais, e que provavelmente curar o processo de câncer nos ossos ia ser uma questão muito, vamos dizer assim, dolorosa. Uhum. E daí a gente começou a fazer um tratamento. E nesse tratamento durou o quê? Uns 4, 6 meses. E daí ela curou. Mas não foi por mim, foi pela vontade dela, sim, sabe? Eu era só o canal que estava passando aquele trabalho para frente. Uhum. O processo de cura é quando a pessoa decide se curar. Foi ela que manifestou aquilo pela crença dela, pela vontade dela, pela escolha dela em viver. E, assim, volta e meia a gente se encontra e tal. Ela faz uns quadros lindos hoje, né? Sempre fez, mas assim, foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz que deu um resultado realmente chocante para mim, né? Porque em 6 meses a gente conseguiu fazer um processo de cura, ela não sofria tanto na hora que ela tinha que fazer as sessões de quimioterapia, e ela chegava lá e ela falou, Ju, eu perdi meus cabelos. Eu falei assim, tudo isso você recupera depois, vamos fazer o tratamento e a gente vai continuando. Sim. Uhum. E foi limpando na origem também, né? Porque o que é o câncer? É um processo de dor que você vai somatizando até que ele vem para o físico. E quando chega no físico, a dor é tão grande que se você já perdeu alguma coisa, às vezes você tem que perder outra coisa para você acordar, despertar e daí você limpar aquilo, aquela mágoa, aquele ressentimento, porque o ressentimento é sentir, ressentir, sentir, ressentir. É você viver nos gatilhos de dor o tempo todo e não contar para ninguém, não chorar, não extravasar, não escrever que aquilo está doendo, não queimar aquilo dentro de você. Então ele agrega no teu corpo físico, do emocional, vai agregando no corpo físico e daí vem o processo de doença. Entendi. E como descobrir isso? Como descobrir que você tem o dom da coisa? Como você acha que isso é possível? Vamos lá. Dom. Todas as pessoas têm dom. Todas as pessoas têm uma pineal. Pineal é aquela glândulazinha que fica entre os nossos 2 olhos, bem aqui no meio do cérebro. Ela é nosso terceiro olho, né? O terceiro olho que foi muito estudado na época do Antigo Egito e tudo mais, tanto que todo mundo conhece aquele olho de Horus, né? Horus, aquele aviário, filho de Osíris e Ísis, que mostra o quê? O olho que tudo vê. Esse olho, olha só a formação dele. Quando você é um feto dentro da barriguinha da tua mãe, o que acontece? Na formação dos olhos, são formados 3 olhos, na realidade. Os 2 que saltam à frente e o olho da pineal que fica lá guardadinho no meio do cérebro. Ele reconhece todas as tuas capacidades extrasensoriais. Então, quando é noite, ele vai lá e fala assim, melatonina, liga aí e vamos dormir. Quando é dia, adrenalina, liga aí que agora tem que despertar. E ele também é responsável por perceber as frequências do nosso campo eletromagnético. Tem pessoas que são mais sensíveis porque o campo delas está maior. Tem pessoas que o campo delas não sente tanto porque elas foram, vamos dizer assim, condicionadas a não pensarem, a não sentirem isso desde pequenas. Tem pessoas que sentem isso desde pequenas, mas tem pessoas que vão despertando com o amadurecimento. Porque todo mundo tem, na realidade. O dom, a mediunidade, todas as pessoas têm. Tem gente que tem o dom da comunicação, tem gente que tem o dom do artesanato, o dom de escrita, de leitura e etc e tal. Essas habilidades, elas ficam guardadas dentro de nós. E a nossa pineal, ela tá entre os 2 hemisférios, né, direito e esquerdo, e fica ali entre o racional e o intuitivo. E ali ela vai despertando sinapses daquilo que você vai recebendo no teu campo. O que é o teu campo? Vamos lá. Quando você está numa fila de banco,
e alguém chega pertinho de você, você sente um desconforto, você começa a olhar para trás, porque aquela pessoa está chegando perto, aí você dá um passinho para frente, ela dá um passinho para frente também. Você está sentindo o quê? Aquela pessoa está invadindo o teu campo, ela não encostou em você, mas ela está invadindo o teu campo eletromagnético. Que para a espiritualidade, muita gente fala do campo áurico, mas se você falar, é uma questão energética, simples e pura. Quando você, por exemplo, está sentado em algum lugar, num lugar público, de repente tem alguém que olha para você fixamente, você na hora pressente aquilo. Isso é natural. Você olha e percebe aquilo, o tua pineal te avisa, tem alguém olhando para você, você vai direto no olhar e consegue perceber aquela pessoa. Então, isso é também uma percepção daquilo que você já tem disponível dentro do teu sistema e você não acessa. Mas o dom, ele pode ser despertado. Depende do quanto que você estuda. Quando você lê alguma coisa, aquilo ali às vezes te traz uma memória ou te desperta a vontade de compreender outra coisa. Quem não viu um filme chamado Código da Vinci? Uhum. Aquilo ali mexeu com a cabeça de um monte de gente, né? Uhum. Se você for olhar, aquilo mexeu muito com as questões, inclusive religiosas e crenças religiosas que as pessoas tinham. Outra situação, se você pegar um livro, por exemplo, O Segredo da Mente Milionária, do Harvey Eker, aquele lá é um livro simples, é um livro que ele pegou e copiou de Napoleão Hill, mas quando você vai lá e vê aquelas crenças que tem lá, e você se identifica com elas, e você vê que aquilo lá é possível de você limpar do teu sistema, você também está, de uma certa forma, despertando algo dentro de você para ativar as tuas capacidades para você ser mais próspero na vida. Porque todo mundo nasceu para ser próspero, para ser feliz e saudável. Tanto que quando você corta qualquer pedacinho do teu corpo, o que acontece ali? As tuas células vão correndo lá se regenerar. Então, o teu corpo, ele tem uma sabedoria interna infinita, que ele já é pronto para se curar. Então, o dom de curar alguém, eu sou só um canal. Eu não curo ninguém. A vontade da pessoa é que cura ela. Sabe? É verdade, a gente vai lá, recebe a energia do cosmos, por quê? Porque eu estudei para isso, para canalizar essa fonte de energia que está no cosmos, que está em todo o ambiente que a gente vive, para pegar aí através dos chakras das nossas mãos, que são tubos de energia, para pegar e ali, dar um conforto para aquela pessoa, mudar a frequência dela, e ela começar a sentir, pensar e relaxar. Isso é o Reiki. Esse é o Reiki. Me fala as outras terapias aí que são interessantes, porque esse o Reiki a gente já conhece, né? Tem outras também que as pessoas talvez não conheçam. Eu conheço algumas, né? Mas era bom a gente comentar um pouquinho. Bem, como eu falei, eu comecei com apometria, na realidade, não foi nem com o Reiki. O Reiki veio depois. Então, por isso que essa minha amiga falou para mim, né? Vai lá e faz o Reiki, porque daí o Reiki é uma coisa que as pessoas já estavam começando a entender o que era. Porque poucas pessoas sabiam o que era a apometria. E a apometria é você usar, por exemplo, o impulso eletromagnético, onde você pega aí através de voz, de comando de voz, ou então comando mental, você vai lá e cria campos de proteção, recolhe, por exemplo, aqueles desencarnados dos nossos queridos ancestrais que às vezes não conseguiram fazer a passagem, que nem no filminho lembra do filminho do Patrick Swayze com a Demi Moore? Esse filme Ghost, do Outro Lado da Vida, tem aquela informação, né? Onde o Patrick Swayze, o herói, ele é assassinado. E daí abre um tubo de luz lá para ele seguir. E ele não segue. Por quê? Por amor à sua amada, por apego também à sua amada, e também porque ele queria descobrir o que estava acontecendo com ele. Naquele momento, quando tudo aconteceu, ele não ficou lá, preso, grudadinho nela, porque ele amava ela. Então imagina, a maioria dos nossos antepassados, eles fazem isso conosco. Ou conosco, ou com alguém da nossa convivência e tudo mais, eles ficam ali,
presos pelo nosso DNA ou presos pelo apego aos seus filhos, netos e assim por diante, ou mesmo preso pela raiva, pelo ódio, né, pela vingança, ou pela culpa. Então, esses processos, às vezes as pessoas elas ficam ali agregadinhas no teu campo e elas ficam drenando a tua energia vital, porque elas precisam manter a sua forma física humana, senão elas vão virando tipo uma geleia, né? Depois vira o void. Isso é um outro papo. Daí ali o que acontece? Com a apometria a gente abre os portais para que esses seres possam descansar em paz e serem encaminhados e irem para as suas esferas de luz para continuar o seu processo de evolução, porque mesmo depois de desencarnados eles têm que fazer processo de evolução, entender o que eles fizeram, como que eles podem reparar, como que eles podem, se eles querem voltar, essas coisas, mas isso não é a questão é tirar aqueles seres que ficaram aprisionados no teu espectro, no teu campo áurico, no teu campo eletromagnético. Uma outra terapia, nós temos a cura quântica, que ela mexe muito com a parte energética, né? Daí ela mexe mais com o campo eletromagnético que tem das pessoas. Às vezes, quando você vai no ambiente público, você não aguenta ficar lá mais do que 30 minutos, dá um sono. Verdade. Então, porque ali tem, às vezes, energias muito densas de várias pessoas com um campo cheio dos seus obsessores, passeando todo mundo junto. Lógico que um aglomerado de pessoas vivas e desencarnadas vão gerar o quê? Um desgaste energético. Então, ali também, com a cura quântica, você consegue criar campos de proteção para você evitar esse tipo de contaminação quando você vai em hospitais, cemitério, lugares públicos. Eu assim, em hospital é horrível, né? Eu já tive muito em hospital e eu não consigo, eu sinto tudo. Eu passo ali, já arrepiando tudo que é lado. Quando você vai no hospital, a primeira coisa que você pode fazer, criando um campo de proteção azul. São Miguel é um grande protetor. Você pode pegar e usa o estalar dos dedos e daí você fala ali, ativando o meu campo de proteção pessoal. Porque todo mundo tem um campo de proteção pessoal. Você pode invocar o teu anjo de guarda. Invoca o meu anjo de guarda agora. Ele se manifesta. Você pode não ver, mas você se sente mais protegido e com certeza ele estará ali. Porque quando você invoca ele, você está dando um comando e ele sente que você está precisando. Então ele vem e te protege. Então você cria aquilo e daí você vai ficando mais consciente nesses ambientes e protegido. Daí você não fica suscetível a receber aquelas energias negativas. Porque ali também o que acontece? Tem muita gente com processo de dor no hospital, né? Sim, bem isso. E os processos de dor? Eles criam, vamos dizer assim, nas outras dimensões, é como se fosse uma meleca verde. Lembra do filme Ghostbusters? Sim. Os caçadores de fantasma? Então, ali, se você for olhar, acho que o filme 2, tem que embaixo de Nova York criou uma meleca rosa lá, que ela era tudo pelas formas, pensamentos das pessoas que conviviam naquele local, naquela cidade. Uhum. E que aquilo ativou, vamos dizer assim, um portal intradimensional ou extradimensional, whatever, que acessou, vamos dizer assim, a abertura dos portões do submundo para os seres saírem para lá e ficar judiando do pessoal, né? Então, é a mesma coisa quando você vai num hospital. A energia ectoplasmática densa, ela está ali. Então, são as formas pensamentos, os miasmas, larvas astrais. Então, é um assunto mais profundo, eu sei. Mais denso. Mais denso, porque as pessoas que começam a despertar, elas sentem, depois de algum tempo, elas começam a ver. Entendi. Porque nós temos vários níveis, né, de mediunidade. Você tem o de ouvir, o de escrever, que nem o nosso amigo Chico Xavier, o de ver, o de sentir, e tem uns que são
todos ao mesmo tempo. Tem pessoas que são vamos dizer assim, sensitivas. A verdade é que todas as pessoas têm as mesmas capacidades. Dependendo daquilo que você vai estudando, você vai se aprimorando e aquilo vai crescendo dentro de você e você vai sintonizando. Que nem um rádio. Entendi. E existe um monte de terapia para tudo que tipo de coisa, né? Tem várias formas, vários momentos. E qual que você se dedica mais? Qual que é o teu estilo? Quem é a Juliana? Eu não consigo trabalhar com uma terapia só. Não tem uma mais importante ou menos importante. Eu preciso fazer um alinhamento do quê? Do mental do paciente, do emocional e do espiritual. Vamos lá, nós temos essas 3 circunstâncias, né? Mental, emocional e espiritual. Se elas estão em desalinho, automaticamente você vai ter problemas. Seja na tua vida financeira, seja na tua vida de relacionamentos, seja na tua vida de lazer, inclusive, sabe? Por quê? Existem crenças onde nós fomos criados. E essas crenças faz com que 83% da população não acredite ser merecedor de ser próspero. E a maioria delas estão travadas na sua prosperidade. Essa é uma das reclamações mais profundas, né? A prosperidade. Porque se eu não tenho dinheiro, eu não tenho como sobreviver. Então, as pessoas vêm para mim por causa dessas questões financeiras, ou então porque a vida delas amorosa também não está em equilíbrio, em sintonia. Elas estão carentes, tristes, solteiras, etc. e tal. Só que, quando a pessoa chega ali, a gente precisa ver onde é que está a raiz disso. Qual que é a raiz? Geralmente começa lá aos 7 anos de idade, então a gente tem que trabalhar a parte emocional dela. Então, a maioria das pessoas travam nessas questões financeiras, ou de relacionamento, ou mesmo de lazer, de profissão, de saúde, né? Ou de autoconhecimento. Pouquíssimas pessoas chegam no consultório querendo, eu quero fazer um trabalho terapêutico com você para pegar e trabalhar minha espiritualidade, eu desenvolver e eu ser uma médium superpower. Pouquíssimas. Isso é uma consequência, jamais a origem das pessoas chegarem no meu consultório. A maioria das pessoas estão reclamando do que lhes afeta na materialidade, no seu convívio, no seu dia a dia. Então, ali a gente vai trabalhar o quê? Questões financeiras, questões de relação amorosa. Tá onde isso? Vem das crenças que aquela pessoa tem desde os seus primórdios, do 0 aos 7 anos, por exemplo. Então, ali a gente vai trabalhar o quê? As questões que está na parte sistêmica da pessoa, no campo emocional dela. Porque a gente precisa limpar as emoções que ficaram guardadas dentro dela, daquelas crenças que elas foram subjugadas, que elas ouviram sempre. Por exemplo, o dinheiro não cai do céu, o dinheiro não dá em árvore, sabe aquelas crenças básicas que todo mundo, o dinheiro é uma coisa suja, quem tem muito dinheiro não vai para o céu, se eu tiver muito dinheiro alguém vai tentar roubar de mim porque dinheiro não traz felicidade, sabe? Sim. As outras crenças se eu for feliz, por exemplo, se eu for feliz no amor, não sou feliz no dinheiro. Né? Se eu sou feliz, quem tem sorte no amor não tem sorte no dinheiro, essas coisas assim. Então, essas crenças, elas vão se repetindo e aquilo vai criando uma informação dentro de cada uma das pessoas. E elas vão para o campo emocional. Então, quando elas ficam no campo, quando elas vão adultecendo, né, o que acontece? Elas trazem essa informação que eu não posso ser rica, apesar delas quererem, e ver que aquilo lá não está 100% correto, mas por amor e lealdade aos seus familiares e a tudo aquilo que elas aprenderam no seu ambiente, elas repetem o ciclo para seguirem os mesmos processos de dor, os mesmos ciclos de vida que seus antepassados, sabe? Então, existem até estudos psicossomáticos onde pessoas foram analisadas os filhos de quem ficou preso no Holocausto, né? Uhum. Tem esse estudo, tem essa pesquisa, onde os filhos, por 30, 40 anos, ficaram sentindo as mesmas dores de seus pais, de seus antepassados.
Então, isso fica registrado no seu cunho energético, bioenergético, vamos dizer assim, e no campo emocional. E isso tem que ser trabalhado, tem que ser diluído, tem que ser curado para essa pessoa começar a achar que ela merece. Daí vem a questão mental. Sabe aquela conversinha que você tem dentro de você? Você conversa com você mesmo. Nossa, não existe uma mente tagarela dentro de você? Sim, muito. Essa mente tagarela não fica o dia inteiro te sabotando? É verdade. Come um pouquinho, faz isso, faz aquilo. Essa mente tagarela não fala para você assim, não vai lá, porque lá não vai ser bom para você? É verdade. Às vezes lá é aquele lugar onde você vai despertar alguma coisa para você ser próspera. Por exemplo, será que a reunião aqui com a Ju vai dar certo? Será que eu não estou perdendo o meu tempo? É verdade. Né? Daí vem aquela tagarelice mental dentro de você. Será que vai ser uma boa ideia perder a minha manhã fazendo um negócio desses com uma pessoa que eu nunca vi? Uhum. Então, isso também é o teu cérebro, a tua mente sabotando você, criando empecilhos e mandando mensagens para você, para o teu campo emocional, para dizer assim, para você criar resistências de você se abrir para outras oportunidades, para outras possibilidades de você crescer, tá? Isso é natural, todas as pessoas. Isso é o quê? Autopreservação. Isso é o quê? Medo. Medo é para você se autopreservar. Sempre. Então, você vai alinhar teus pensamentos. Então, quando vier pensamentos negativos, eu tenho que ensinar os pacientes a pararem os seus pensamentos negativos, para eles começarem a vibrar numa outra frequência. Porque daí você une o campo elétrico da tua mente com o campo magnético do teu coração, e daí você cria uma nova frequência de rádio, onde você vai sempre sintonizar pessoas que estarão, vamos dizer assim, nas mesmas vibrações de prosperidade que você quer alcançar. Então, você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Você tem ouvido isso bastante? Todas as pessoas agora. Isso é autoconhecimento. E não é mentira, é verdade. É uma verdade muito séria. Eu tenho muita... Eu tive algumas experiências assim de ir num lugar onde eu achava que não ia ser tão interessante. Chega lá, muda completamente a tua mentalidade, você já começa a pensar diferente, a ver as coisas diferentes, eu achar bem interessante. Hoje eu procuro coisas novas e diferentes e inovadoras para fazer, para executar, justamente para não me sabotar. Tipo assim, eu não posso ir lá. Não, eu posso. Eu posso ir em qualquer lugar. Eu posso resolver o que eu tenho que resolver, indo fazer, olhando o que tem que fazer, e estudando e conhecendo pessoas. Isso foi uma grande uma evolução. Isso, é um aprendizado. Uma evolução bem grande para mim. E isso está me deixando, até mesmo falar aqui no microfone. Eu comecei isso agora, esse ano. Antigamente eu tinha medo de falar na TV. Agora eu estou soltando, né? Vamos aí. Então, olha só. Eu lembro quando eu era pequena, minha mãe falava bem assim para mim. Filha minha, não aparece em TV, não nasceu para aparecer em TV, em mídias sociais, essas coisas, porque só tem um termo, né? É só uma coisa para tentar ganhar de você, vamos dizer assim, combinados sexuais. Né? Assédio, para você ser assediada, você vai ficar exposta, e filha minha, não é para ficar assim, exposta, tá? Quando eu comecei a trabalhar daí com a pandemia, né? Ali na pandemia eu comecei a voltar a mexer no Instagram e tudo mais, eu tive que ligar para minha mãe para pedir autorização para ela, porque a minha criança interna aqui, ó, tava leal a ela e disse assim, tu não pode. Tu não vai conseguir. Eu tentei, abrir 3 vezes para fazer live sem a permissão da minha mãe. Meu Deus do céu, o meu corpo tremia. Daí eu liguei e falei assim, mamãe, agora eu tô precisando, então você libera essa parte. Filha, tá liberado, vai lá, cresce.
Ela falou assim, ela falou, tá liberado, vai lá, cresce, eu sei que você vai fazer um bom trabalho, você já tem juízo, naquela época você era pequena, não tinha juízo, era uma outra informação, mas ficou agregada ali. Então eu não estava me colocando numa possibilidade de oportunidade de crescimento por causa de uma crença que eu tinha, que estava prendendo no meu emocional e no meu mental. Então ali, o que acontece? E o meu espiritual, porque daí, vamos dizer assim, algo dentro de mim, divino, porque essa conexão divina todo mundo tem, né? Aquela coisa inspiradora, é isso que você veio fazer, você veio explicar, você veio propagar o autoconhecimento para as pessoas, faz a tua parte, é isso, mas eu não conseguia deixar o meu divino, a minha espiritualidade, o meu desejo interno, né, de alma, seguir adiante porque eu precisava daquela autorização da minha mãe. Mas naquela época eu não entendia que eu não precisava da autorização, mas eu pedi para ela de qualquer forma, e aquilo foi um alívio. Eu fui lá, fiz a minha primeira live, isso foi em 2020, 2021, acho que foi 2021, e daí foi. Então assim, depois que você consegue entender o plano emocional, o plano mental, porque as pessoas elas não conseguem entender que o plano espiritual está conectado. O que é também essas conversas internas que você tem dentro de você? São os teus antepassados, com as crenças deles, buzinando no teu ouvido, que causam o quê? Formas pensamentos dentro da tua rede neural, do teu campo eletromagnético, e daí eles travam de você crescer. Então, daí por isso que daí a gente faz o alinhamento sistêmico da pessoa, faz a parte de terapia quântica, aplica o reiki para pegar e relaxar, porque você só consegue sintonizar o teu divino quando você está relaxado. Você só consegue ter boas ideias para você ser criativo e expandir na tua vida e ser próspero e feliz amorosamente quando você está relaxado, sabe? Quando você está tomando banho, você não tem um monte de ideias? É a hora que você relaxa. É a hora que você está relaxando e a hora que a água está batendo no teu chakra coronário. Então ali você sente aquela água fluir, o teu corpo relaxa, você solta as emoções negativas e daí vem um monte de ideias. Porque ali não tem frequência nenhuma de pensamentos negativos. Então lave o cabelo. É importante. Né? Muito maravilhosa a nossa conversa, estou adorando cada minuto. E eu vou fazer uma pergunta, porque eu já sei a resposta, mas eu gostaria que você respondesse, que hoje em dia os homens estão procurando muito mais a terapia do que era antigamente, não é? Mudou muito. Antigamente era mais mulher que procurava isso. Hoje os homens estão procurando também ou não? Vamos lá. As mulheres, elas são mais sensíveis. O campo delas, como a mulher ela tem uma conexão muito forte com a lua, então ela é cíclica e ela vai recebendo essas informações e ela é muito mais aberta. Então ela é mais sensível. Os homens, eles estão abrindo as suas, vamos dizer assim, as suas percepções. E eles estão começando a entender que existe algo que também atrapalha a vida deles, que não é só o mental, não é só o emocional, mas também tem a questão espiritual que eles querem alcançar. Então, a maioria dos pacientes homens, eles vêm reclamando das questões financeiras, não reclamam das questões emocionais que eles passam com suas esposas, muito raro. É difícil. Muito raro. Eles não entram, eles não mostram esse tipo de vulnerabilidade, jamais, porque eles têm uma força yang, e é natural, e tá tudo bem. Mas eles estão estudando mais, também porque eles querem resolver essa questão financeira, principalmente por conta da parte financeira, e para entender a parte espiritual, porque eles também estão sentindo que tem que alinhar o seu espiritual, que às vezes assim, às vezes tem incidentes que acontecem conosco que a gente não entende por quê. São pequenos avisos. Sim. De que você ou tem que parar, ou você tem que observar alguma coisa que você não está aprendendo. Porque nada é por acaso. Nada. Nada. Nada é por acaso mesmo. E assim, homens que crescem muito na sua prosperidade têm um nível de inveja muito grande. E inveja, ela é uma forma de magia. Ela é uma magia negra. Mental, mas é.
E essa magia a gente também tem que limpar para que essa pessoa não fique, tipo, que nem uma âncora segurando para baixo. Os homens estão despertando, mas é mais suave do que as mulheres. Eles estão buscando muito mais a questão do autoconhecimento. O quanto que você pode aumentar o teu coeficiente de luz e o teu gradiente de conexão com o teu divino e com a tua mãe terra para você poder fluir financeiramente na vida. E é verdade. É verdade. Ju, estou gostando bastante. Eu queria que você falasse um pouco de você agora, do seu curso, né? Do seu atendimento que você dá também. Passa os telefones, endereços e como é que faz para contactar você. E também fala um pouquinho desse curso que você está promovendo ou vai começar a promover agora. Bem, eu faço atendimentos online e faço atendimentos presenciais aqui em Curitiba, no consultório que eu tenho ali no Bigorrilho. E daí, geralmente o primeiro atendimento ele demora 1h30, 2 horas, então a pessoa tem que ir preparada porque eu tenho que entender o que está acontecendo no sistema dela. Então eu vou dar fazer uma anamnese, a gente vai conversar, a pessoa vai receber todos os procedimentos lá, por isso que demora um pouco mais. E daí, nesse sentido, para que a pessoa tenha um pouco já de resultado na primeira sessão e ela se sinta mais leve, porque a maioria das pessoas chegam lá se sentindo muito carregadas. E é verdade, a gente vai pesando, né, todos os dias um pouquinho com os nossos pensamentos e sentimentos que a gente vai guardando dentro da gente. Daí o atendimento, você pode me achar pelo meu WhatsApp, daí a gente marca a consulta, eu explico tudo certinho, mando até um formulário para a pessoa, para ela pegar e já deixar mais ou menos organizadas as coisas e a gente já ir direto para o atendimento, né? Então, o meu WhatsApp é 41 99 723 0909. Eu também tenho meu canal do Instagram, Luz e Autoconsciência. Luz e Autoconsciência. Luz e autoconsciência, tudo junto. Eu sei. É que esse aí eu criei foi em 2016, antes de eu ir para a Alemanha. Naquela época eu queria trabalhar à distância, mas quando eu cheguei para a Alemanha, eu precisei aprender alemão. Porque lá você não consegue fazer nada, nem como fazer compra sem aprender alemão. Nossa, não dá. E lá eu também fiz cursos de biorressonância, Vibersäule e hipnose. É diferente lá daqui? Lá é muito diferente. Tipo, a terapia. Você faz lá, assim, ninguém... Como que eu vou dizer para você? Aprender terapia lá é um Ausbildung. Você tem que passar por um tempo, é tudo auf Deutsch, é tudo em alemão, e a prova é em alemão. E você tem que ter um mínimo, para você ter um valor mínimo para você passar. Você pode pagar os 1.000 euros que você quiser em qualquer curso. Você só recebe certificado se você concluir a prova. Para fazer terapia na Alemanha, você precisa falar alemão e fazer os Ausbildungs em terapia. E eles não são assim que nem aqui do Brasil, que você vai lá, paga, faz o curso, você entendeu, não entendeu, não faz a menor diferença, você já ganha o certificado. Não, lá você tem prova. E você tem que atingir uma média. Se você não concluir essa média, você tem que acertar 80% da prova. Se você não conseguiu, só lamento para você. Você perde ali pelo menos uns 1.000 euros tranquilo. E eu lembro a primeira vez que eu fui fazer o curso de biorressonância lá. Meu Deus do céu, primeiro dia, ninguém sentou do meu lado. Eu era a única Ausländer, né, a única estrangeira. Então, assim, eu era que nem um ET no meio daquele povo. E no segundo dia, eu comecei a manipular o equipamento de biorressonância, né, que ele usa um tensor de Ryonex. E daí as duas professoras vieram para cima de mim, assim, e perguntaram como que eu fiz isso. A gente aperta aqui, 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 mostrei os pontos de acupuntura, né, porque eu também estudei isso um pouco com a minha irmã, que ela também é acupunturista. E daí ela falou, o que que você fez? Eu falei assim, eu só apertei dos pontinhos, né, que eu apertei na cabeça, ali os pontos do fígado e tudo mais. Ela falou assim, o que que você fez? Eu falei assim,
Só apertei os pontos que estavam com os nós energéticos aqui no teu corpo que eu tava vendo. Ela, me ensina, você terminou de tirar a dor de cabeça que eu tava sentindo fazia 10 dias. Eu falei assim, opa. Daí ali as pessoas começaram a olhar. Eles olham a gente de uma forma diferente. Lá na Alemanha as pessoas são bem racionais ou muito sensitivas. Quando você demonstra mérito, esforço, daí eles olham para você. Até lá você é um ninguém. Entendi. E daí, e eu sei que quando eu passei na prova e recebi o certificado, né? Eu era a única estrangeira, daí eles aplaudiram em pé. Nossa, foi uma emoção, porque para mim foi um ponto de superação. Ter morado na Alemanha foi muito difícil no primeiro ano, mas depois que eu peguei e entrei nesse fluxo, daí eu comecei a atender outras pessoas. E eu atendo hoje pessoas da Alemanha, dos Estados Unidos, da Costa Rica, de Portugal, da Holanda, da Suíça, whatever. E assim por diante. Né? Então, os atendimentos online, eles também fazem parte do programa, né? Tanto que eu atendo pessoas do Brasil todo, normal, até porque a gente tem que se ajustar, né? Sim. E os cursos, a questão dos cursos, eu tenho o curso de Reiki nível 1, que vai sair no fim do mês, aqui de maio, início de junho, mais ou menos, antes do feriado, né? E o nível 2 vai ser, em média, uns 15 dias depois também. Eu tenho planejado fazer os cursos de nível 1 de Reiki, é um Reiki unificado, são 5 tipos de Reiki. O Reiki do Mikao Usui, que todo mundo conhece, o Seiken Seiken, que é egípcio, o Teramai, que é americano, o Kahuna, que é aquele do amor e compaixão, né? E o Caminho do Arco-Íris, que é da mestra Maria João Sakagami. Ali a gente reúne 5 tipos de Reiki, onde a pessoa já sai com 8 símbolos, e ela já pode trabalhar, ela já vai ter um fluxo maior. Não é só aquele curso onde você sai ali só para aprender a mexer com a energia, sabe aquele negócio de pegar e sentir a energia nas mãos e ficar passando? Não. Nível 1 de Reiki, a gente já tem que dar meios para a pessoa começar a atender as outras pessoas, começar a se curar e curar os outros na sequência. O nível 2 vai ser para aprender a fazer cirurgia energética. É muito legal, é bacana pra caramba e ele dá muito resultado. Realmente você consegue pegar e ajustar questões ósseas das pessoas, né? Nos rins, tem pessoas que não têm a vesícula, você pode pegar e fazer um procedimento energético para pelo menos manter aquele vazio que está no orgânico da pessoa, uma energia ali que configura como se fosse a vesícula dela natural. E esses cursos eu estou planejando para o fim agora de maio e início de junho. E eu estou pensando em fazer tanto presenciais ali no consultório, né, porque eu tenho um espaço razoável ali para fazer, ou então online. Mas daí eu deixo lá marcadinho no meu Instagram, Luz e Autoconsciência. Luz e Autoconsciência. Muito bom a conversa, valeu muito. Quero convidar você aqui já para uma próxima, né? Quero convidar você aqui já para uma próxima para a gente conversar sobre outros assuntos. Vamos conversar só sobre prosperidade, vamos conversar só sobre o lado afetivo, o lado da saúde, o lado emocional. E vamos criar temas aí para a gente estar sempre conversando, sempre batendo papo. Sempre é bom conversar com um terapeuta, né? É bom porque a gente vai por associação e a gente vai se colocando no lugar. Às vezes eu tenho... vamos dizer assim, informações de outros pacientes que as pessoas que vão ouvir a gente, elas estão passando pela mesma situação, né? Assim, tem muitas pessoas que estão hoje precisando de algum apoio e tem alguma palavra que eu possa falar que vai despertar nela algo que ela queira trabalhar dentro de si para se curar e para melhorar a sua qualidade de vida. Então é isso. Muito obrigado, Ju. Valeu. Um abraço para você. Aguardem, daqui a pouquinho a gente vai passar um monte de informação da Ju ali. E siga o Instagram dela, vocês vão gostar bastante. Tem muita informação lá. E tamo junto aí. Um abraço para vocês.
grata.